O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. Este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9? Onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Palavra da salvação. Podemos nos sentar. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti confiou a piedade divina, sempre me rege, guarde, me governe, me ilumine. Amém. Estava meditando hoje sobre o texto e sobre a vida do sacerdote, o texto da primeira leitura de hoje, sobre a vida do sacerdote também, como nós devemos tratar o sacerdote, né? O sacerdócio. Bem, o livro tirado hoje é o livro da sabedoria, primeira leitura, capítulo 6. Ele diz o seguinte: Escutai, ó reis, e entendei, aprendei vós que governais as extremidades da terra, prestai atenção, vós que dominais sobre as multidões e vos gloriais por causa das nações inumeráveis, pois é do Senhor que vos foi dado o poder e do Altíssimo vem a vossa soberania. Ele examinará as vossas obras e sondará as vossas intenções. A palavra de hoje, de fato, este texto, é um chamado à consciência. Ele não é confortável a nós, né? O livro da sabedoria ele foi escrito aqui para os reis, mas hoje ele fala diretamente aos sacerdotes, aos pais, aos líderes espirituais e também a todo o povo de Deus que se acostumou a exigir o dom sem entender o sacrifício. O texto diz, escutai, ó reis, e hoje nós podemos trazer para nós: escutai, ó povo, que quereis consolo, mas não suportais a verdade. Escutai, ó cristãos, que desejais o sacerdote, o sacerdócio, mas não o santo crucificado. Escutai, ó fiéis, que exigis o pão da Eucaristia, os sacramentos, mas não compreendeis o preço do altar. Bem, nós sabemos, né? O sacerdote, ele não é um funcionário de Deus, mas ele é a vítima com Cristo. Ele não é uma máquina de sacramentos, é um coração humano que sangra no silêncio e que por amor continua no pé do altar, mesmo quando tudo nele quer cair. E o texto diz: o Senhor examinará as vossas obras. Porque sim, o Senhor examina as nossas obras. O Senhor examina aquilo que nós fazemos, a retidão com que nós fazemos todas as coisas. O Senhor, ele examina as obras do Padre, ele examina as intenções do povo, porque é assim, há aqueles, como nos diz o texto, que deixam de ser verdadeiros pastores, de reger o seu povo como um bom pastor, mas há também aqueles que não querem ser regidos pelo pastor, que até mesmo dizem, né? Padre, reza por mim, mas também não rezam pelo seu próprio padre. Há quem pede a bênção, mas nunca oferece intercessão. Há quem vem à missa por obrigação, mas não traz o coração. E nós sentimos, a igreja sente o peso disso, sente o frio do abandono. Nós precisamos estar atentos, né? Muitas vezes, entendamos, né? A guerra que nós travamos, a guerra que a igreja trava, a guerra que os sacerdotes travam, que os bispos travam,
que o Papa trava. A guerra é contra Satanás, é contra os poderes espirituais, é contra as forças do mal. E de fato, o sacerdote sente o peso disso, sente o frio dos corações, a frieza dos corações, sente que está falando às vezes a corações de pedra. Mas não confundam também, às vezes, o silêncio do sacerdote com frieza. Muitas vezes é um grito contido. Não confundam a paciência do padre com fraqueza, porque às vezes ele luta, sim, contra o invisível, contra os inimigos da alma. Enfim, às vezes nós nem percebemos. E rezar, chamo a atenção aqui, a rezar pelos padres, né? Porque o padre está sempre em combate, a igreja está sempre em combate. Não é poesia, é realidade. A cada confissão, enfrenta o inferno, a cada missa levanta o cálice contra o demônio, a cada alma que aconselha se expõe como escudo. E de fato, o diabo odeia a igreja, o diabo odeia os seus combatentes, o diabo odeia o padre, odeia porque ele é a mão que levanta, é a voz que absolve, os olhos que veem miséria e continuam amando. O sacerdote, ainda fazendo esse parênteses para os sacerdotes, para os padres, o sacerdote ele sempre luta contra 3 grandes cruzes: o cansaço do corpo, a solidão da alma e a tentação de desistir. E se o padre ainda está de pé, porque o Espírito Santo sempre o sustenta. E por isso precisamos rezar pelos sacerdotes. São Josafá, o padre mártir, o bispo mártir que nós celebramos hoje, é o pastor, a figura deste pastor que morreu pelas ovelhas. Nós encontramos nele este espelho de nosso Senhor Jesus Cristo, homem que tentou reconciliar cristãos divididos e foi odiado por todos os lados. Ele foi caluniado, perseguido, arrastado, espancado, assassinado. Por quê? Porque ele quis ser fiel à unidade da igreja. O seu corpo foi lançado no rio, como se o mundo dissesse: nós não queremos a tua verdade. E o sangue de São Josafá grita hoje: o pastor deve estar disposto a morrer pelo rebanho, mesmo que o rebanho o despreze. E às vezes é muito isso que a igreja encontra, que os sacerdotes encontram, vivem hoje, um martírio branco, diário, silencioso. São Josafá morreu com o nome de nosso Senhor Jesus Cristo nos lábios. Muitos padres hoje morrem por dentro, sem que ninguém perceba. A palavra de hoje nos diz, os poderosos serão severamente julgados, porque sim, o padre, ele será julgado com rigor, porque muito a quem muito é confiado, muito mais, com mais rigor será julgado, Mas também serão julgados aqueles que zombaram da graça, aqueles que receberam a Eucaristia e não mudaram de vida, aqueles que feriram com ingratidão, aqueles que preferiram a crítica à conversão. Entendamos, O texto de hoje fala aos sacerdotes, fala aos reis, mas o julgamento não é só do padre, é de todos aqueles que ouviram a verdade e nada fazem. Entender que o martírio é o caminho de todo cristão, que nós precisamos subir para dar a vida uns pelos outros, subir o caminho da cruz, assim como São Josafá que subia ao altar. Ser padre é isso, subir ao altar sabendo que ali ele morre, é colocar o próprio coração nas mãos de Deus mesmo quando o povo fere, é continuar sorrindo mesmo quando tudo dói, é perdoar aqueles que tratam como se fosse um robô, um prestador de serviço espiritual. Mas o padre não é uma máquina de missa, é um homem crucificado com Cristo. Por quê? Porque quem toca no ungido do Senhor toca a menina dos olhos de Deus. Veja que bonito. Enfim, que nós possamos entender, o texto de hoje do livro da sabedoria diz: ouvi e entendeis vós que governai. O Senhor, ele está falando para nós, para aqueles que estão à frente. Ouvi e entender aqueles que estão à frente. Ouvi e entendei vós.
Ouvi e entendei, convertei-vos enquanto há tempo. Deus não quer padres amargos, Deus não quer fiéis frios, Deus quer um povo que reconheça o sacrifício, Deus quer padres fervorosos, Deus quer o povo que reconheça o sacrifício e também que reze pelos seus pastores. Aí a nós, sacerdotes, o Senhor Ele lembra para nós, dominai com justiça, como diz o texto de hoje. Dominai, mas com justiça, ensinai, mas com amor, e se for preciso, morrei, mas não negueis a verdade. Porque é exatamente isso, e todos nós, de certa forma, participamos deste sacerdócio de maneira muito particular, O padre de forma ministerial, configurado ao próprio Cristo, mas todos nós participamos um pouco, de forma pequena, do sacerdócio de Cristo. E saibamos que o sacerdócio é dom e cruz. Ser sacerdote é ser cordeiro e guerreiro, E o padre, no fim das contas, sempre no fim do dia, mesmo cansado, é esse que diz no final: seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir. Porque o amor de Cristo consome e nada, nem o desprezo, nem a ingratidão, nem o inferno pode fazer desistir. Então, aproveite este texto, aproveite essa meditação, reze pelos sacerdotes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.